revoltantes. Enquanto os processos se arrastam na justiça durante anos, as famílias das vítimas se perguntam como é possível que os suspeitos não estejam presos. E mais, né? Há casos em que a sensação de impunidade é ainda maior, quando os próprios suspeitos admitem os crimes e mesmo assim continuam livres. Eu vou conversar agora com a Bruna Frenner, porque ela preparou agora uma reportagem especial que você só vê aqui no BG, do jeito que só o BG sabe contar, né? Sobre esse tema tão polêmico e muito delicado. Como é que pessoas que cometem crimes e que muitas vezes assumem esses crimes, assumem que cometeram esses crimes, vão presos e no dia seguinte estão soltos? Ou muitas vezes nem chegam a ser presos. São ouvidos e continuam em liberdade. Pessoas que confessam, na maioria dos casos que você vai ver na reportagem, o que elas fizeram, o crime que cometeram. A Bruna Frenner preparou uma reportagem especial pra gente e vai contar a partir de agora, né, Bruna? Isso, Jason. Eu estava aqui pensando, né? Que bom que o Balanço Geral é esse tipo de programa que a gente consegue, né? Fazer esse tipo de reportagem e pensar um pouco a respeito disso. Afinal de contas, todos os dias nós mostramos aqui casos chocantes, crimes muitas vezes hediondos. E o que acontece? O criminoso, o suspeito sai pela porta da frente, né? A gente preparou uma reportagem justamente para falar disso, porque a nossa equipe percebeu, poxa, esse caso o cara foi solto. Esse outro caso, a pessoa foi liberada novamente. Isso, claro, quem mais se incomoda com isso são as próprias vítimas, né? As pessoas que são envolvidas nessas tramas, nesses casos. A gente vai ver a reportagem, daqui a pouco a gente volta a falar mais a respeito disso. O pedido é sempre o mesmo. Enquanto a minha filha estava numa mesa de cirurgia, estavam tirando o meu neto, ele estava jogando bola. Olha o estado que eu tô e o rapaz fica 10 dias preso. Qual é a justiça nossa? Sai com uma vara de soltura e sai ainda, igual eu falei, não sei se volta a trabalhar ou não. Vai continuar recebendo, vai continuar trabalhando. Falava que esse acidente não ia dar nada. A gente vai lutar para que isso seja justo. O desejo por justiça é quase unânime. Mas o que frequentemente mostramos aqui é que muitas vezes a dor de ter perdido um ente querido só aumenta com a sensação de impunidade. Como no caso da travesti Thaís Rocha Leite, de 27 anos, que confessou ter matado o cliente Walter Luiz Mariano Machado, de 41 anos. O crime aconteceu dia 28 de maio deste ano no bairro Rebouças, em Curitiba. Logo cedo, Walter foi à academia, foi ao shopping para trabalhar, na mesma empresa em que já estava há 15 anos. Mais tarde, voltaria para casa, levar uma pizza para a mãe, mas ele não voltou. Ele disse, mãe, então tá, mas espera que a gente 2 horas eu vou te levar a pizza. Só que não voltou nem a pizza e ele voltou morto. A dor da mãe de Walter poderia ter sido aliviada com a prisão de Thaís. Mas a travesti ficou apenas alguns dias presa e, conforme os advogados de defesa, ela não representava um perigo para a sociedade, pois se apresentou 2 vezes na delegacia e cooperou com as investigações. Parece que o mundo caiu em cima de mim. Em cima de mim caiu o mundo, sabe? Já no dia 17 de junho deste ano, também mostramos o caso do guarda municipal Ademir Cordeiro de Assis. Ele estava num bar no bairro Pilarzinho, em Curitiba, quando se envolveu numa discussão e resolveu atirar. Ele acertou o cliente Adriano Honorato Moraes, de 41 anos, que morreu, e também o dono do bar, Davi Coutinho, que está na cadeira de rodas. O guarda fugiu do local e no dia seguinte se apresentou na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Saiu pela porta da frente e foi preso 3 dias depois. Olha o que ele fez comigo, olha aqui, ó. Olha aí, esse aqui é o medo que ele fez, que ele pode fazer com qualquer pessoa. Ele pode fazer com qualquer um. O guarda usou a arma da corporação para cometer os crimes. O agente ficou 10 dias na cadeia e ganhou a liberdade. Quem revogou a prisão dele foi o juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri da capital. Ele também determinou que o agente volte a trabalhar. Quem sofre com tudo isso, claro, é a família. Quantos dias eu vou ficar assim dessa forma? Então o cara sai 10 dias e ele vai para casa. Vai voltar a trabalhar? Não sei. Vai que vai voltar a trabalhar, recebendo o salário dele e eu em casa, que jeito?
Eu tenho criança pequena em casa, tenho 5 filhos eu tenho. E agora o cara vai ficar solto? Outro caso que chocou e revoltou muita gente foi o de Manuela Queiroz Vicentini, uma jovem de apenas 19 anos que estava grávida de 6 meses e teve a vida dela e do filho ceifadas por um motorista bêbado que bateu no carro em que ela estava com o marido. O acidente foi no bairro Boqueirão, em Curitiba. O causador da tragédia, Samuel Alisson Barbosa, chegou a dizer que o acidente não daria em nada, que ele já se envolveu em outra situação e não deu em nada. Sequer prestou assistência para a família. Samuel foi solto um dia depois do crime. Na audiência de custódia, a justiça entendeu que a prisão tinha sido ilegal, porque o suspeito prestou depoimento a um escrivão e não a um delegado de polícia. E olha aqui onde é que veio parar o carro do cidadão aqui, que falou que estava 40 por hora, alcoolizado, e falou para mim que ele estava no celular aí, ó. Chegando no local aqui, o cidadão já veio e botou a mão no meu ombro e falou assim que isso não ia dar nada, que ele já tinha sofrido um acidente, a esposa dele até estava grávida, sofreu um acidente, não ia dar nada, né? Estava alcoolizado ou sob efeito de alguma substância, que não é uma pessoa normal, que estivesse causando isso, não estaria do jeito que ele estava, assim, caçoando e dizendo, tipo, dando a impressão de que não ia dar nada, que ia ter uma ação de impunidade. A minha filha deitada no chão, ela foi arremessada para fora do carro e ele fala que estava devagar. Essa sensação de injustiça não é à toa. Afinal de contas, todos os dias mostramos aqui casos, muitas vezes graves, hediondos, em que criminosos saem livres sob o manto do Estado Democrático de Direito. Mas o que não podemos esquecer é do principal, a presunção de inocência. E há razões importantes para isso, porque afinal de contas, até o apuramento do caso, até se saber quais foram as circunstâncias, muitas vezes a pessoa que aguarda um processo presa, ela pode estar numa situação pior do que a que caberia mesmo diante da condenação. Diante da ideia da impunidade, muitas vezes por falta de entendimento, alguns resolvem fazer justiça com as próprias mãos, se é que dá para chamar assim. Além de ser errado, pode-se cometer um crime pior ainda daquele que se julga que aconteceu. Imagine, por exemplo, um caso que aconteceu, que é bastante famoso, de uma mãe que leva a filha recém-nascida ao hospital. Suspeitam que ela teria colocado cocaína na mamadeira da criança, ela fica presa, foi agredida, a criança morreu, ela não pôde participar do velório, do enterro da criança e depois se descobriu que foi uma condição de saúde. Mas o que podemos responder para aqueles que acreditam que vivemos em uma época de impunidade? Eu diria que os crimes que costumam ser efetivamente mais graves, eles costumam ser apurados pela justiça. Nem sempre no ritmo que as pessoas imaginam ser ideal, mas eles normalmente não ficam totalmente impunes. Claro, nós temos sim uma diferença entre aquilo que acontece e aquilo que o Estado efetivamente pune. E o fato é que quando a gente se apressa demais a julgar, quando a gente não tem o certo ritmo que o processo demanda para julgar com justiça, eu diria que somar uma injustiça a um crime também não é a solução adequada para essas situações. A gente sabe, né, Bruna e doutora Márcia, que o juiz não toma uma decisão simplesmente porque ele acha isso ou aquilo. Não, ele toma suas decisões baseadas em leis que nós temos no nosso país. Agora, o fato é que na maioria dos casos que a gente viu aqui mostrados na reportagem, a família das vítimas se sentem incapazes. E se foi feita a justiça, para as pessoas responderem em liberdade ou usarem do seu direito de responder em liberdade, a sensação que a família das vítimas tem é de injustiça. Essa é a sensação que as famílias têm. Porque imagine uma situação como o caso do acidente lá em que a mulher grávida e a criança de 6 meses perderam a vida, né? Por uma irresponsabilidade no ato de dirigir. Outras situações que aconteceram, o guarda municipal que simplesmente resolveu disparar contra as pessoas que estavam no bar, né? Matou uma pessoa. Quer dizer, crimes que acabam sendo de fácil esclarecimento, né? E a sensação das famílias das vítimas é de impunidade. Infelizmente é isso. Agora, outros especialistas comentaram mais sobre isso também. A Bruna já vai trazer para nós. Queria saber a sua opinião antes de chamar a Bruna com novos depoimentos de especialistas aí sobre esse assunto, doutora. Em um primeiro momento, delegados de polícia, promotores de justiça, juízes de direito são operadores do direito, ou seja, a gente opera
se opera aquilo que já existe, a lei que já existe. Você trabalha com isso, não se pode criar nesse momento. Então, dentro do que a lei diz que é possível fazer, é o que esses profissionais do direito, esses profissionais farão, né? Então, ficam atrelados a isso. Mas entendo que a sensação de impunidade, ela vem muito mais quando o crime, inclusive, está esclarecido, porque ele já está esclarecido, já se sabe quem fez, já existe até, às vezes, uma confissão, já existe um inquérito policial terminado, né? E aí se levam quantos anos para que a gente tenha um julgamento? Eu acho que esse lapso temporal é muito grande. E aí é que vem a real sensação de impunidade, ou seja, que a pessoa não é só o problema dela não responder presa, mas o fato de que tem um tempo muito grande entre o fato e entre o momento do julgamento, né? Bruna, você ouviu também outros especialistas sobre o tema, não é, Bruna? Então, Jasson, você sabe, né? Esse tema é muito complexo e eu acabei fazendo mais perguntas ali para o professor que deu entrevista para a gente na reportagem. E eu vou chamar agora, então, essa entrevista, né, dele, que fala, inclusive, porque muita gente fala, né, Jasson? A solução é a pena de morte. Eu conversei um pouquinho a respeito disso com ele. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Em um ou outro caso, vai ser condenado um inocente. E depois que ele foi executado, não há nada que se possa fazer em razão disso. E além de tudo também é muito discutível, pelo menos, esse impacto de eficácia da pena de morte, porque a gente tem, por exemplo, lá nos Estados Unidos, estados que admitem a pena de morte e estados que não admitem. Se a gente compara os índices de criminalidade entre eles, a gente não percebe um ganho em termos de prevenção criminal em relação àqueles que utilizam a pena de morte. E mesmo países que punem o tráfico de drogas com a morte, muitas vezes eles geram também um custo-benefício muito elevado para o tráfico. Quer dizer, como o risco é muito elevado, a recompensa também é. E isso faz com que pessoas, inclusive, deixem os seus países, como a gente tem casos aqui de Curitiba, inclusive, para ir praticar tráfico de drogas em países que têm pena de morte e mesmo assim se arriscam. Eu também perguntei para o professor, a gente falava da população carcerária, né, que só cresce aqui no Brasil. Então muita gente pede prisão, 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 mas será que isso de fato está diminuindo a violência? O professor comenta sobre isso também. Nós temos uma legislação penal muito abrangente. Nós temos um direito penal que criminaliza muitas coisas. E aí o que acontece é que muitas vezes falta estrutura para crimes graves, enquanto boa parte dessa estrutura está sendo empregada para questões que poderiam ser tratadas por outros meios. É só imaginar que dos anos 90 para cá, o Brasil teve um crescimento muito significativo na população carcerária. Nós tínhamos menos de 200 mil pessoas presas nos anos 90. Hoje nós temos quase 1 milhão de pessoas presas. Se a gente compara esses dados com certos índices de criminalidade, principalmente a quantidade de homicídios para cada 100 mil habitantes, a gente percebe que não há propriamente um impacto de redução significativo. Justamente por isso, porque a gente não pode ignorar que o sistema prisional, ele também tem um papel de reprodução da criminalidade. Hoje nós temos, por exemplo, gravações de líderes de facções criminosas comemorando o crescimento do sistema penitenciário, comemorando mais gente para integrar as facções. Muito importante, né, Jasson, de tempos em tempos a gente parar para refletir um pouquinho. Claro que essa reportagem é apenas uma pincelada, né, porque esse assunto, como eu disse antes, é muito mais complexo, muito mais profundo e cabe aqui sempre essa nossa reflexão e o nosso pensamento em relação a tudo isso, Jasson. Pois é, eu quero convidar aqui para essa reflexão o nosso Nader Khalil. Ô Nader, você está acompanhando toda essa história, daqui a pouco você também tem informações para trazer de um caso que você acompanhou aí na região de Maringá. Mas esse fato que nós temos vivido hoje em dia, prende, daqui a pouco solta, prende, daqui a pouco solta, não fica muito tempo preso. Casos até como a gente viu aqui, Nader, de pessoas que nem chegaram a ser presos e o crime já estava solucionado, que era de fácil esclarecimento. Quer dizer, é uma situação que faz com que a família das vítimas se sintam injustiçadas no nosso país, Nader. Jasson, antes de mais nada, obrigado por me convidar a participar desse assunto. Eu quero fazer algumas considerações importantes e que, infelizmente, a sociedade em geral não tem conhecimento. Nós precisamos entender hoje o círculo vicioso que existe entre o prende e solta, prende e solta. Falamos de direitos constitucionais e garantias, mas as garantias que nós estamos vendo
nos últimos 30 anos são garantias para os presos e não para a sociedade. Hoje, progressão de regime, crimes que são considerados hediondos e que foram criadas alternativas. Perdão, Jasso. Volta aqui comigo, eu sei, é uma questão técnica, pode voltar aqui comigo. Val, o Nader já continua com a gente, ele já volta aqui para continuar o pensamento dele. O fato é, o que ele estava dizendo é o seguinte, doutora, e eu já entendi aonde eu acho que ele queria chegar, que é o fato de que, em vez de as leis apertarem, as leis foram afrouxadas, doutora. Você vê na própria Constituição, que é de 88, ou seja, casa com esse tempo, a gente vê que existem muito mais direitos e garantias para o investigado do que para as demais pessoas. Se gasta bastante tempo com isso. Claro, entendemos que é necessário garantir o direito de todos, a todos, né? Mas o fato é que o que estamos enfrentando é que o próprio preso, ele é um bacharel em direito. Você chega lá e ele já diz que ele já sabe que vai sair na audiência de custódia, ele já sabe o que dizer na audiência de custódia para reverter a situação, e ele sabe que ele será solto, ele será preso, ele será solto, ele já sabe a mecânica. Então, muito dessa situação também decorre disso. E o fato de não termos, quem sabe, né, a presença do Estado em alguns crimes antes mesmo dele acontecer, né? Porque muitos desses crimes são uma situação social que acaba trazendo as pessoas para isso. Então, o Estado tem que estar presente em mais momentos, né? Bom, eu posso, acho que agora voltar. Pode mostrar a imagem do Nader? Eu vou explicar para você o que aconteceu. O Nader, porque eu não sei. Eu vou explicar para a senhora, doutora, mas para quem está vendo a gente também, as pessoas ficaram um pouco assustadas, Nader, mas enfim, eu vou explicar. É porque o Nader, nesse momento, ele trabalha como um videomaker. A câmera está posicionada, né, sozinha, fixada, né, e o Nader está aqui enquadrado, trazendo a informação. E o que me falaram é que foi que bateu uma rajada de vento aí e acabou derrubando a câmera do Nader. Isso acontece, né? Não foi nada que aconteceu de mais grave ao vivo. O Nader já vai poder até contar pra gente se o tempo também tá mudando em Maringá, né? Enfim, né? Que tá arrastando até câmera. Que tá arrastando até a câmera. Mas deve ter sido um vento forte, não é, Nader? Que acabou derrubando aí a câmera. Mas voltando à reflexão, gostaria de ouvir o teu ponto de vista, Nader. Opa, estamos sem som. Tá. Então, doutora Márcia, agora vamos eu acho que com a queda do vento, a câmera desplugou o áudio. Vamos ver se a gente consegue conectar o áudio. Mas enfim, vamos saber como é que está em Maringá também. Daqui a pouco a gente volta, então. É isso? Vamos fazer assim. Daqui a pouco a gente volta quando tiver melhores condições com o Nader. Aliás, quero agradecer o Nader Kalil, que gentilmente nos atende com as notícias lá da região, as notícias impactantes, enfim, que são realmente notícias importantes, né, que a gente traz aqui no Balanço Geral e que gentilmente nos atende, inclusive com toda a condição, mas sozinho, né, com a câmera, né, com o microfone. Isso que um profissional realmente... É raiz, né? Que é raiz, né? Obrigado, Nader Kalil. Daqui a pouco ele volta com as histórias dele de lá, então. Bruna Frender, pra gente arredondar, diga lá. Não, Jasson, é isso realmente. Eu estava falando antes que o assunto realmente cabe muita discussão, né? E como o BG deu essa oportunidade para a gente falar a respeito disso, porque no dia a dia, o nosso jornalismo hard news, né? A gente às vezes não dá conta de explicar tudo pela velocidade, pela rapidez que tem que ser. Que bom que a gente faz essa pausa e discute esse tipo de coisa, viu, Jasson? Tá certo, Bruna. Obrigado. Daqui a pouco eu volto a falar também com o nosso Nader Kalil, então assim que tiver tudo restabelecido tecnicamente lá em Maringá. Olha, vem aqui comigo porque em um minuto eu quero trazer para você a história de uma jovem de 19